Então, olha só, eu vou fazer um balaio de notícias sobre o Google que eu peguei nos últimos dias, tá? Então, ó, Google desiste de promover recurso controverso que determinaria se navegadores são confiáveis. No canal do Teclas, temos um vídeo que é Google contra a internet livre. Nesse vídeo é literalmente a descrição desse sistema, bem longo, bem extenso. A gente tá lendo um artigo super legal do Ars Technica, eu acho, explicando. E aqui eu só vou ler a chamadinha e dar uma atualização dessa notícia, né? A Web Environment Integrity API tinha como objetivo estabelecer uma conexão segura entre um navegador e uma página na web por meio da conferência com um terceiro, o Google, o terceiro no caso é uma empresa, não uma pessoa. O Google, por exemplo, para determinar a integridade do ambiente de usuário e tentar evitar fraudes. A proposta levantou muitas preocupações sobre o próprio conceito da web como um padrão aberto, com restrições a navegadores que não implementassem a API. O Google irá trabalhar em uma versão mais limitada da tecnologia na versão do Chrome, que pode ser incorporada em aplicativos Android. As informações são do site The Register. Aí eu pensei em dar uma lida aqui, mas em resumão, o que o Google queria, basicamente, era uma maneira de... um padrão, né? Ele queria um padrão na internet que serviria para sites poderem perguntar a identidade da pessoa que está acessando o site e e atestar que o ambiente que estava sendo usado para acessar aquele site, ou seja, o teu celular, o sistema operacional, o teu navegador de internet, era um ambiente confiável. E a ideia seria o quê? Que daí a gente não poderia, tu não poderia fraudar essas próprias informações, tu não estaria rodando malware no teu celular, tu não estaria retirando propagandas, tu não estaria mentindo teus dados, todo esse tipo de coisa. Só que o grande problema disso é que, assim, depois vocês veem o corte lá. Na minha opinião, a maioria dos casos de uso disso iam acabar prejudicando os usuários, porque iam prejudicar, por exemplo, a gente ter acesso a conteúdo sem DRM, né? Que depois eu explico. Ia impedir que a gente pudesse retirar propagandas e ia ficar centralizado na mão desse terceiro que ia dizer o que é válido e o que não é. E o próprio artigo já matava a charada que diz assim, esse terceiro provavelmente ia ser o Google. Então ia ser basicamente o Google perguntando para o próprio Google se aquele celular ali era válido, se aquele aplicativo era válido, e isso daria um controle desproporcional do Google de vetar quem é válido ou não é válido dentro da internet. Então todo mundo odiou isso. E vamos ver se o artigo aqui traz algumas informações a mais. Deixa eu ver. Tô achando ele meio grande, então vou ler só os primeiros parágrafos porque eu acho que a gente só precisa saber. Em meio à crescente preocupação da comunidade, o Google diz que não desenvolverá mais tecnologia controversa que supostamente combate fraudes online, embora para os críticos parecesse mais DRM para sites. Daí vocês vejam outro corte para mais detalhes disso. Em vez disso, a fábrica de chocolate, e eu acho que Chocolate Factory é o nome do Android, é o nome nome do novo sistema, Chocolate Factory, é isso? É que às vezes a tradução. Mas vamos ver. Planeja trabalhar em uma versão mais limitada da tecnologia para Android WebViews, uma versão de seu navegador Chrome que pode ser incorporada em aplicativos Android. A Google pretendia que a sua API Web Environment Integrity, anunciada em uma lista de discussão de desenvolvedores em maio, servisse como uma forma de limitar fraudes e abusos online sem permitir problemas de privacidade como rastreamento entre sites ou impressão digital do navegador. Isso tudo está explicado melhor no outro vídeo, tá? É um esquema de atestado, que significa que fornece uma maneira para os servidores web verificarem a autenticidade dos clientes do navegador usando um token criptográfico. Um de seus objetivos declarados é permitir que os servidores web avaliem a autenticidade do dispositivo e a representação honesta do software e do tráfego do dispositivo. A API permitiria que sites descobrissem se estavam sendo visitados por um usuário legítimo em um navegador normal, em oposição a um bot de raspagem, né, de scraping das páginas, disfarçados de uma pessoa real, ou algum software malicioso empenhado em visualizar e clicar de forma fraudulenta em anúncios, fazendo outras coisas ruins. Mas então, tá. Eu acho que ele só vai reiterar o outro artigo, mas enfim, só para dizer, o Google foi derrotado nisso, mas pelo que eu entendi, eles vão fazer uma versão mais limitada disso, e isso vai parear um pouco com as próximas notícias que a gente vai ler, porque isso tudo tem a ver com o poder demasiado que o Google tem hoje na internet, tá? Que ele pode fazer esse tipo de coisa. Então, saca só.
Google pagou 26,3 bilhões de dólares em 2021 para se manter como mecanismo de busca padrão em navegadores, telefones e plataformas. O valor foi revelado durante o julgamento antitrust contra a empresa nos Estados Unidos. Então, de novo, parte para recomendar cortes do Teclas. Tem um corte que a thumbnail é inclusive Putz Google, e é algo tipo, você sabia que o Google está sendo processado? Nós falamos sobre esse processo que eles estão levando, tá? E daí, como parte desse processo, eles estão sendo obrigados a revelar vários documentos internos do Google que estão nos revelando coisas como isso aqui, por exemplo. Tá? A maior parte desse montante, cerca de 18 bilhões, foi destinada à Apple para que o Google fosse o mecanismo padrão do navegador Safari. Para colocar esses valores em perspectiva, o negócio de anúncios do Google obteve receita de 165 bilhões no último ano. A informação são do site da Verge. Então, saca só. O Google pagou 18 bilhões só para a Apple, para que a Apple usasse os serviços dele como padrão. Serviço de busca, e eu imagino que... Não sei se a Apple usa porque eu não tenho iPhone, tá? Desculpa aí, pessoal. Eu falei, o primeiro passo do Manifesto Comunista era ter um iPhone e ser um hipócrita, né? Eu não fiz esse passo ainda. Mas, tipo, tem outro serviço da Google que eles usam mapa da Google, talvez? Acho que calendário a Apple não usa, né? Mas, enfim, o Google tem essas parcerias, tem com a Apple, tem com a Mozilla, tem com... Tô tentando pensar... eu não sei, talvez sites grandes, eu não tô ligado. Yelp, por exemplo, o Yelp, eles tinham essa parceria também, fala no coisa, de pagar para as pessoas usarem o produto deles. E daí sabe que a gente sempre ouve aquela máxima de que é tipo assim, se não estão te pagando para usar o produto, você é o produto, né? Que tu diz quando a empresa paga para que os outros usem ele? Tipo, qual o valor que tem os dados dos usuários da Apple para o Google, por exemplo? Pensem um pouco nisso. Porque isso é uma coisa que a gente está falando direto aqui no canal, sobre colonialismo de dados, colonialismo digital. De novo, dei uma olhada na abertura do evento do Teclas, que o pessoal fala muito bem sobre isso. Essas empresas estão dispostas a investir literalmente bilhões de dólares, sendo que se tu botar 26,3 bilhões é o que eles gastaram em 2021. Se eles ganharam, 2022, 165, eu não sei quanto é que foi em 2021, mas basicamente, o que? Um sexto vezes 6... um pouquinho mais que um sexto do dinheiro deles que eles ganharam, eles gastaram só para pedir para os outros usarem o serviço deles. O que eles estão tirando de vantagem por estar coletando esses dados e estar fazendo essas pessoas usarem isso? O modelo de negócio hoje das Big Techs, ele é muito diferente do que a gente imagina. Eles realmente não te vendem um produto, aquela máxima que o pessoal fala muito, você é o produto, mas também eles estão montando esses produtos, que agora fica cada vez mais claro com as IAs, com todas essas tecnologias novas de tracking, perfilamento, eles estão montando seus produtos e realmente dominando a internet de uma maneira absurda. E eles estão investindo uma grana sem nome nisso. Tipo, o que eu acho que é interessante disso, eu tô me passando aqui falando e me reiterando, é que olha quanta grana eles colocaram em cima disso. Isso não é marketing, entendeu? Isso não é nem... negócio... é negócio entre empresas. Eles literalmente estão pagando para as outras empresas trazerem os usuários para eles, que usam isso de graça, mas por quê? Obviamente porque o modelo de negócio deles é enfiar o máximo de dado para dentro e depois nos vender em outros tipos de produto. Eu lembro que tinha um navegador que eu mudava do Google para outro buscador e sempre o Google voltava como padrão um dia depois. Isso parece um pouco teoria de conspiração, mas eu sei que, se não me engano, o Firefox... Eu sempre boto o patinho no meu Firefox. E daí eu acho que às vezes quando tu atualiza o Google voltava, sabe? Meio tipo, ups, tô aqui de novo. É basicamente isso, porque do jeito que a notícia tá escrita aqui, abençoado seja o Felipe Deschamps e sua equipe, né? Mas do jeito que tá escrito aqui, talvez fique um pouco oculta essa realidade, que é tipo assim, o Google pagou para os outros usarem a plataforma deles, mas basicamente tinha que ser algo do tipo assim, Google compra dados de usuários da Apple. Tá errado dizer dessa maneira? Google paga bilhões para a Apple para obter dados de seus usuários. Talvez isso aqui fosse melhor. Mas enfim, eu vou para a próxima. YouTube, isso tem a ver. Tem a ver, por exemplo, com a penúltima que a gente falou ali. YouTube iniciou ofensiva contra bloqueadores de anúncio no Brasil. A plataforma implementou o sistema de 3 strikes, bloqueando a visualização após 3 vídeos assistidos com o adblocker no navegador ativado. Depois disso, uma grande janela de alerta pede que o URL do YouTube seja incluído na lista de permissões do bloqueador, sugerindo também como alternativa a assinatura do YouTube Premium. As informações são do site Tecnoblog.
Então, assim, ó, nessa notícia da API, de integridade e tal, muitas pessoas levantaram que isso é tipo o próximo passo na luta do Google contra bloqueadores de anúncios. Porque basicamente, né, os bloqueadores de anúncios impedem que o modelo de negócio deles funcione, tanto que eles te mostram anúncios como que eles façam tracking dos teus dados e roubem o máximo de dados possíveis teus. Eles ainda vão roubar um monte porque a gente tá dentro das plataformas deles. Mas aí ele já tem uma luta muito grande de tentar banir essas coisas, de tentar fazer com que os plugins do Chrome não possam mexer nas propagandas, esse tipo de coisa. Agora eles fizeram esse sistema novo no YouTube, que tá bem difícil. Eu não sei se vocês estão conseguindo tirar propaganda no YouTube. Os birutubers que estão vendo o vídeo aqui me digam. Eu sou um hipócrita, eu tenho YouTube Premium. E eu acho que a ideia deles é isso, é uma guerra de atrito, sabe? Quanto mais eles conseguirem forçar as pessoas a assinarem o YouTube Premium, melhor. Mais dia menos dia vão tirar os bloqueadores de anúncio. Mas é uma questão de números para eles, tá? E o Google, não se engane, o Google quer esse controle da internet para poder fazer a internet funcionar do jeitinho específico que eles precisam para ganhar mais dinheiro, tá? E daí eu tenho uma... Tu mora em Portugal e não vê anúncio nunca, usa o Adblock Origin. Então isso é interessante dessa notícia, Stiller. Porque realmente foi no YouTube. Foi no YouTube que eles... desculpe, foi no YouTube do Brasil. Os brasileiros que estão levando. Não tava ligado. Interessante. Não tenho muito comentário sobre isso, só... O fato de tu não ver anúncio na Twitch, talvez o Adblock funcione na Twitch também, né? Mas eu ia dizer que às vezes a Twitch ela é muito específica com os propagandas que ela quer. Então, se ela tá achando que o meu público vê propagandas do Brasil e tal, e daí tu não é no público-alvo, pode ser que não mostre nenhuma pra ti. Eu já senti isso com o algoritmo da Twitch. Tipo, se eu vejo gringo, eu não vejo propagandas dos Estados Unidos, que são as que apareceriam na coisa dele, porque não faz sentido eu ver, entende? Porque eu não vou ir comprar um carro nos Estados Unidos, então não vou ver a propaganda de carro lá. Mas é o que eu sinto, eu posso estar errado. Vi uma vez a mensagem do YouTube no Brave e nunca mais apareceu. Isso que eu adoro o jeito que a internet funciona hoje, que é uma caixa preta, né? A gente tem que ficar meio assim, eita, como esse algoritmo funciona? A gente fica meio rezando pros deuses do YouTube pra ver como é que funciona. Eu recomendo vocês terem uma VPN, nem que seja uma VPN o plano mais barato de uma marca confiável, porque pra N motivos é bem útil, tá? Vamos pra uma notícia que tem a ver com o Google, mas é uma anti-Google. Saca só, eu só achei legal trazer isso pra mostrar como as empresas agem também. Navegador Edge abre enquete ao notar que o usuário está baixando o Google Chrome no Windows. Então é assim, ó, um questionário abre uma barra lateral perguntando os motivos para a troca dos navegadores e sugerindo opções como dificuldade para realizar pesquisas no Google ou a falta de sites favoritos e senhas salvas. A abordagem parece ser um teste com número limitado de usuários, tá? Então eu esqueci de trazer aqui, mas eu vou trazer aqui, ó. Mas ele vai dizer assim, ó. Parece que você está tentando baixar o Google Chrome. Gostaria de ir se fuder. Tá ligado? Oi. Porque é basicamente isso que eles estão fazendo, ó. E, enfim, eu acho engraçado isso, porque a Microsoft já foi processado por práticas anticompetitivas, assim. E o Google tá sendo processado por coisas muito parecidas, sabe? Mas, tipo... num monte de notícias que eu tô mostrando pra vocês como o Google tá usando a sua influência no mercado de busca, no mercado de sites e de nuvem pra se manter numa posição de destaque, eu tô mostrando pra vocês a Microsoft tentando, né? A Microsoft tentando. Tu tá no Edge e daí ela literalmente diz. Achei bem engraçado, ó. Ele, pô, é difícil fazer pesquisa no Google, eu não entendi essa. E falta os sites favoritos e eu tô sem as salvas. Não muda não, por favor, não vai embora. Fica aí. Pra onde você tá indo? Por favor, não me deixa. Obrigado, Luiz. Mas enfim, essa aqui é só engraçada, mostrando como é a livre competição, né? E daí tem uma outra aqui, que assim, essa aqui
não é necessariamente boa nem ruim, mas vamos absorver ela no contexto de tudo que a gente estava ouvindo sobre o Google, tá? Então eu vou ler isso aqui, ó. Chrome está implementando nova funcionalidade para esconder IPs de usuários. O sistema IP Protection é um proxy de privacidade que anonimiza endereços IP, obfuscando o tráfego de usuários do navegador e protegendo-os de rastreamento entre sites. O recurso será opt-in, introduzido em fases, começando apenas com domínios próprios do Google e limitado a usuários dos Estados Unidos, tá? Então, assim, a ideia seria o quê? Quem não sabe, o protocolo do... seria um plot danado se o Edge e o Google forem da mesma empresa. No futuro, não é de se descartar que haja uma grande fusão dessas empresas ou algum tipo assim. Eu sei que parece tão longe isso, mas não sei. Para quem não sabe, os protocolos de rede, vamos dar uma pequena aula sobre redes aqui. Vamos ver se ele me mostra uma... Quem viu o vídeo sobre a faculdade, a base do navegador é a mesma, Steelers, tem razão, mas que é a base do Chrome WebKit, né? Isso. Eu falei da cadeira de redes, que é super difícil. Isso aqui é todo o estudo da cadeira de redes, tá? E é muita coisa. Mas basicamente hoje o modelo de redes, como ele funciona, ele tem 7 camadas, que cada camada é um pouco mais complicada que a outra. E daí o nível de cima é mais abstraído, assim, faz coisas mais complexas de uma maneira mais simples, né? Esconde coisas complexas em uma simplicidade maior. E daí, por exemplo, a camada de aplicação é onde a gente geralmente, como usuários, está interagindo, usando aplicativos, usando sites, se conectando à internet, navegando. E se a gente vier mais aqui para baixo, a gente tem essa camada 3 aqui, porque ó, a primeira camada é os cabos mesmo, a eletricidade passando nos fios. Aí depois tem essa aqui de enlace, a camada de enlace, que é protocolos um pouquinho mais altos para computadores se encontrarem numa rede e tal. E daí a gente tem a terceira, que é a camada para computadores se encontrarem em redes distintas, que é a camada que meio que implementa a internet, tá? E é nessa camada que a gente tem esse elemento que é o endereço IP, que seria aquele negócio, o endereço do teu computador na rede, né? E a maneira como esse protocolo funciona, eu ouso dizer que ela não foi pensada para que um dia a gente tivesse uma rede mundial de todos os computadores conectados ao mesmo tempo. Tanto que, na realidade... Valeu pelo sub, tava bem alto o som. Muito, muito obrigado. Valeu, musculoso esqueleto. Então, ouso dizer que a camada 3 ali do modelo de rede, ela não foi pensada para escalar no nível... Na realidade foi, né? Porque ela funciona, assim, esse modelo é muito foda, quem pensou nisso é foda, mas enfim... ela que nem os protocolos que estão aqui mais para cima, eles, tipo, na época poderia se imaginar que eles seriam usados para conectar todos os computadores do mundo o tempo inteiro, ao mesmo tempo, várias vezes por dia, milhares e milhões de mensagens, tá? Então, um dos grandes problemas que a gente teve é que a gente não tinha endereços IP suficiente para todos os computadores e dispositivos do mundo, que foi um dos motivos porque a gente teve que inventar uma gambiarra gigante que se chama NAT, que quem queria jogar joguinho online quando era mais jovem, quando eu era mais jovem, vocês podem querer jogar até hoje, mas daí vocês tinham aquele problema de abrir porta no roteador, fazer port forwarding e alguns torrents não funcionavam, essa coisa. Isso tudo tem a ver com o protocolo NAT lá, que é uma gambiarra para que a gente consiga IP para todo mundo. A gente ainda não conseguiu migrar direito todo mundo para o protocolo IPv6, que é a versão mais nova, que resolve esse problema, né? Mas tem um grande problema do endereço IP, é que toda vez que tu mexe num site, tu meio que tem que dizer o teu endereço de verdade. Então seria, sei lá, a mesma coisa que para eu me comunicar com uma pessoa na internet, eu digo assim, mas tá aqui o meu nome completo e tá aqui o endereço da minha casa, tá? O que, inclusive, usando o endereço IP, dependendo do país, dependendo do provedor, tu pode ter uma localização mais ou menos próxima até do endereço da pessoa também. Então, toda vez que a gente se comunica com outros sites, é isso que eu estava tentando dizer, com sites e tal, a gente revela esse nosso endereço do nosso computador. Não é tão direto isso assim por causa do protocolo NAT e por causa de N coisas, mas funciona desse jeito, tá? E isso é problemático. Então, toda essa explicação para dizer assim, o que o Google está fazendo aqui, na realidade é bem interessante. Eles estão tentando criar essa maneira em que os sites, quando eles estão se comunicando contigo, eles não estariam vendo o teu endereço de verdade. Maneiro?
A princípio é maneiro. Só que daí, de novo, o Google está se inserindo dentro de um protocolo, saca só aqui, que é um protocolo aberto, que é um protocolo que a gente entende, que é um protocolo que todos os vendors, né, todas as empresas meio que compartilham a maneira de implementar ele junto, e o Google está dizendo, deixa vomigo, eu vou resolver esse problema aqui e esconder o IP das pessoas. Qual é o problema disso? Primeiro que o Google é um dos maiores interessados em saber tudo. Isso, fornecedores, obrigado pela palavra vendor. O Google é um dos grandes interessados em saber o máximo de dados de ti, sabe? Então é aquela coisa assim, beleza, hipocrisia do Google que tá metendo isso. E outra que provavelmente isso vai estragar a questão da web ser um protocolo aberto. Isso aqui só eu dizendo, eu não li muitos detalhes, mas é de novo, isso aqui é o Google entrando cada vez mais nessa fase Microsoft dos anos 90. Tá. Quem era nerdola nessa época, que a Microsoft é campeã de fazer isso. É tipo assim, saca só, temos um problema aqui. Criei um protocolo que eu controlo e que todos os meus produtos usam e que vocês deveriam adotar. Vocês deveriam adotar esse protocolo. Ô, gente, por favor, adota esse protocolo aqui, vai ser melhor pra todo mundo. A Microsoft, era basicamente o modus operandi deles. Não que eles não façam isso ainda agora, mas eles não fazem mais tanto porque tem outras empresas gigantes que estão... que estão competindo, né? É a competição do mercado, é uma delícia, para fazer isso entre si. Então eu achei interessante de pensar sobre isso. Para mim, pode cobrar pelo uso do protocolo, pode, assim, eles mesmo usarem teus dados para dentro dos produtos e impedirem a Microsoft de usar. Então é aquela coisa assim, tipo, o interesse deles é proteger todo mundo ou é eles terem uma vantagem competitiva em cima dos outros, entende? Eles podem... discriminar protocolos abertos ou programas abertos baseado nisso. Eles podem discriminar localizações geográficas, porque assim, a internet, a princípio, esse modelo, do jeito que ele tá aqui, e primeiro que eu não sou especialista em redes, e quando eu digo não sou especialista, eu esqueci quase toda essa porra aqui da faculdade e eu não trabalho com isso todo dia. E segundo também que é muito, muito complicado. Mas, tipo, esses protocolos, a princípio, eles são abertos, a maioria deles, tá? Não precisam, mas eles são. E a internet, ela funcionou como esse descentralizado, como essa coisa em todos os lugares do mundo, como essa coisa inovadora e tal, porque, no geral, se manteve como um modelo aberto, tá? E para mim, o Google propor esse tipo de coisa é ele, de novo, tentando botar um pezinho ali demais na questão de controlar a internet, sabe? Então, a princípio, perigoso. É complicado. Não sei dizer o suficiente se vai ser bom, se vai ser ruim. Eles estão começando limitado e vão começar só dentro da Google, beleza. Mas fica aí para eu estudar e para vocês estudarem mais. É, exatamente, Júlia. Esse protocolo é tão fofinho, é tão bonitinho. Por favor, adote esse protocolinho. E o clipe tá dizendo assim, não confia nele não, cara. Fica aqui no protocolo, no Microsoft DNS, que é muito melhor. Mas enfim, não tenho muito mais para dizer sobre isso, só o que eu digo, perigoso. E isso aqui me lembra uma outra coisa, que assim, tem uma coisa interessante, por exemplo, a Apple, exatamente, deixa comigo. A Apple tem um negócio que quando tu faz aqueles serviços de autenticação que, sabe quando tu usa a tua conta do Google, tua conta da Apple ou conta de algum serviço para autenticar num terceiro serviço, que é basicamente para tu não precisar criar uma senha, uma conta nova, ele só puxa os dados que a gente chama OAuth 2, esse protocolo. A Apple tem um negócio que quando tu vincula tua conta da Apple em algum serviço, ela meio que não dá todos os teus dados pro cara. Então, tipo assim, se tu se registrar num serviço com o teu e-mail da Apple, usando a conta da Apple, ela dá um e-mail que é tipo assim, apple, não sei o que, um monte de número, .com. E daí tu pode mandar e-mail pra lá e vai chegar na tua conta, mas a Apple tá tipo assim, que nem o Silent Protector lá, aquele meme do cara, sabe? Recebendo as coisas, ela tá recebendo os e-mails pra ti. O que, de novo, é interessante, porque eles se responsabilizaram um pouco. Tipo, não dá pra criticar a Apple nesse sentido, porque eles têm uma preocupação com a privacidade dos usuários que é um pouco acima da média. Eles se preocuparam um pouco em dizer assim, tá, eu sou o guardião desses dados que o usuário resolveu clicar e dar para outra plataforma. Talvez fosse sensato eu não entregar de bandeja todos os dados. Eu entregar um proxy, né, que ele tá dizendo. Então, parece isso que o Google tá fazendo, mas, de novo,
me deixa extremamente desconfortável que são empresas privadas que estão fazendo isso e não algum tipo de padrão aberto, não algum tipo de coisa que poderia ser feito por qualquer outra entidade, sabe? Mas enfim, deixa comigo, não vou ler o seu e-mail. Isso é o grande problema que a gente tem no Google hoje também, né? Que o Google jura de pé junto que eles só usam teus e-mails pra montar um algoritmo lá que ele não sabe o que tu é e tal, mas a gente sabe que ele sabe. A gente sabe que ele sabe. Sabe tudo que tá no teu e-mail, sim. Tava conversando com um camarada hoje sobre algo parecido com isso em relação ao Linux hoje na Red Hat/IBM e a diferença que era quando a comunidade livre e open source era mais forte uns anos atrás. Eu concordo, Músculo. A comunidade de software livre já foi, digamos assim, mais forte, preocupada, principalmente no Brasil. Se tu não viu o vídeo de software livre do canal, assiste lá. Eu acho que, modéstia à parte, tá muito bom. E a gente precisa retomar isso. A comunidade do software livre tá muito focada na parte técnica. Eu tenho camaçada de notícias de criptomoeda e eu não vou entrar super em detalhes nelas. Eu vou falar algumas coisas que daí vocês até podem pesquisar e procurar um pouco depois, tá? Mas eu achei interessante trazer, porque, de novo, vendo as notícias das últimas semanas e trazendo para as lives, tinha várias interessantes para cripto, e daí o que eu gosto de fazer, não sei se vocês notaram, é montar uma narrativinha com várias notícias para eu poder ir seguindo uma linha com vocês. Não que essas coisas necessariamente estejam conectadas, mas é que storytelling, entendeu? Eu aprendi isso com o Luigi, eu faço storytelling.